Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor e estudo da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos e continuamos rogando a Deus que os irmãos possam estar sendo protegidos pela santa mão, pelo santo manto do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir aos irmãos que continuem orando pela Roberta. Ela tem melhorado, mas carece das nossas orações, tá bom, irmãos? Orem também pela Andréia, a filha da Zélia. Ela também está com Covid. Graças a Deus está bem, ela não está grave. Em nome de Jesus, ela vai ser curada. Mas nós precisamos também orar pela nossa irmã, tá bom? Nós já recebemos as viseiras. Quero dizer aos irmãos aí que das campanhas das viseiras que nós já recebemos. Vamos entregar esta semana as viseiras. Semana que vem nós traremos aqui para os irmãos, muito provavelmente já no domingo, nós traremos aí as fotos da entrega das viseiras aqui no nosso bairro, para que os irmãos vejam como foi empenhado aí a sua doação, tá bom? Com relação à doação do leite e da água, nós gostaríamos desde já de agradecer aos irmãos que estão tendo condições de doar. Essas águas e leite serão entregues lá em Diadema, numa favela que pegou fogo. Tem muitas crianças lá precisando de nossas ajudas, só que eu gostaria de avisar os irmãos que nós não podemos esperar. Então essa campanha ela vai até quinta-feira, até amanhã. Na sexta-feira nós vamos pegar os valores que nós temos, vamos reverter em água e leite, e no sábado nós levaremos lá para a favela, tá bom, meus irmãos? Então, se os irmãos puderem, os irmãos que puderem e quiserem fazer a sua doação, façam isso até na sexta-feira, na parte da manhã. Na parte da tarde, nós já vamos recolher os valores e comprar, tá bem? Obrigado pelos irmãos se dispuserem a ajudar, viu? A ajuda dos irmãos é sempre bem-vinda. Deus abençoe o seu coração, Ele recompense aos irmãos com ricas bênçãos espirituais, tá bom? Essas crianças certamente serão muito gratas pela ajuda que a igreja está oferecendo, apesar de pouco, mas é o que nós podemos fazer no momento, tá bem, meus irmãos? Muito obrigado por sua contribuição. Nós vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Logo em seguida, nosso irmão Eduardo Roca trará aí o louvor para engrandecer o nome do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos em tua santa presença para honrar e glorificar o teu santo nome. Pai, nós queremos te agradecer pelos livramentos e pelas bênçãos que tu tens dado, concedido à tua igreja, ao Pai, a cada um de nós. Queremos te colocar, Senhor Deus, diante do teu altar, a vida da Roberta, a vida da Andréia, Senhor Deus, que tu possas dar a cada uma delas a plena recuperação de sua saúde. Queremos te agradecer pela cura plena da vida da Michelle, Senhor Deus, que graças a Deus já está trabalhando. Te agradecemos pela recuperação também, ainda que não plena, mas já está quase sarada da nossa irmã Roberta, que está apenas com alguns sintomas da Covid. Ela a parte grave já foi curada, e graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. E agora nós te pedimos pela vida da Andréia, que ela também, assim como a Michele e a Roberta, possa ser alvo da tua graça e do teu amor. Pai, nós te agradecemos pelas campanhas da viseira, pela campanha do leite, da água, Senhor Deus, porque através dessas campanhas nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Sei com o nosso estudo de hoje, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que nós possamos aceitar a tua palavra de bom grado e entender, Senhor Deus, a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. O nosso irmão Eduardo Roca, então, vai nos trazer um louvor. Logo em seguida, nós voltaremos. Amém? Até mais.
Ok, irmãos, estamos de volta para continuarmos aí o nosso estudo sobre as profecias. Nesses momentos que nós decidimos fazer um estudo sobre as profecias do Antigo Testamento. Quem sabe a gente consiga chegar aí ao Novo Testamento. Os irmãos viram que já de longa data nós estamos trabalhando com profecias, mas ainda nem saímos do livro do Êxodo. Nós vamos agora para o capítulo 19 de Êxodo e vamos encontrar uma profecia embutida dentro de uma aliança chamada aliança condicional. O que é uma aliança condicional? É uma promessa de Deus para que se cumpra na vida daqueles que cumprirem com a determinação que o Senhor está dando dentro dessa aliança condicional. Por isso que ela se chama condicional. Ela se cumpre na vida da pessoa, ela se cumpre na vida do crente, ela se cumpre na vida do cristão, assim como se cumpriu na vida de alguns judeus, mas mediante o cumprimento da sua parte. É diferente, por exemplo, da aliança incondicional, que é a aliança, por exemplo, que Jesus fez na cruz, né? Chamada nova aliança no seu sangue, de acordo com Mateus capítulo 26, com Marcos capítulo 16, com Lucas capítulo 22. Então esses evangelhos trazem uma nova aliança no sangue de Jesus, quando da realização da sua última ceia, Jesus, reunidos com os discípulos, falaram então desta nova aliança. Essa aliança que Jesus celebrou no seu sangue, ela é, portanto, incondicional, porque ela não precisa da ação do homem para que ela seja realizada. Mas existem algumas alianças chamadas condicionais, que dentre nós vamos ver uma delas agora. E para que os irmãos lembrem como é uma aliança condicional, nós vamos trazer a aliança, na lembrança dos irmãos, aquela passagem que tem em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Essa é uma aliança condicional, porque ela também depende da ação do homem para com Deus, não somente da ação de Deus para com o homem. Tá certo? Então nós vamos ver hoje uma aliança condicional entregue ao povo de Israel lá no Sinai. Mas essa aliança condicional, ela tem dentro dela uma profecia. E essa profecia, ela é interpretada através da tipologia que nós já estamos vendo há 2 semanas. Os irmãos lembram que tipologia são fatos que ocorreram no passado e que se ligam, que se interligam no passado, presente e futuro. Então é a correta compreensão de fatos que se relacionam no passado, no presente e no futuro. Essa profecia que nós vamos ver agora, ela estará relacionada tanto no presente, no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Tá bom? Então nós vamos verificar passo a passo dessa profecia e certamente nós iremos aí nos edificar na presença do Senhor. Ela está no capítulo 19 de Êxodo e ela é muito pequenininha, é um texto muito pequeno, Êxodo capítulo 19, de 1 a 6, que nós passaremos a ler nesse instante. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar,
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então os irmãos estão aí diante de uma aliança condicional de Deus, onde Deus promete ao povo que o povo será propriedade particular, povo sacerdotal, reino sacerdotal e povo santo. Deus se encontra com o povo, ou melhor, o povo se encontra com Deus, né? Para não tirar aí a característica da onipresença de Deus. Deus, o povo se encontra com Deus lá no Monte Sinai, para cumprir aquilo que já havia sido dito a Moisés, aquilo que Deus já havia preparado a Moisés no capítulo 3, de que o povo deveria sair do Egito e ir lá para o Sinai para se encontrar com eles. Isso é importante nós relembrarmos, porque quando nós olhamos para o mapa, e os irmãos podem ver aí o mapa na tela, nós vamos perceber que lá de Ramsés, onde o povo estava, próximo de Gósen, onde o povo de Israel, toda a tribo de Israel, todas as tribos se reuniam lá em Gósen, onde eles viviam, para servir ao Egito. De lá para Canaã é uma linha reta, mas o povo fez o caminho contrário, o povo fez uma volta. O povo saiu lá de Ramsés e foi lá para a região de Pi-Hairote. Quando eles chegaram nessa região de Pi-Hairote, as setas estão mostrando para os irmãos aí, eles atravessaram o Mar Vermelho nessa faixa mais estreita. Depois que eles saíram, que atravessaram o Mar Vermelho, eles saíram de Pi-Hairote e foram em direção ao deserto do Sinai. Nós vimos a semana passada que o povo chegou no deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, onde ocorreu aquela teofania que vimos a semana passada, né? Nós aprendemos um pouco sobre o maná, aconteceu lá no deserto de Sim. Então agora eles saem de Sim e vão para o deserto do Sinai. E chegam no deserto de Sinai, passando por Refidim. Quando eles chegam no deserto de Sinai, completa-se os 3 meses que o Senhor havia dito a Moisés que eles iriam levar de Ramsés até o Sinai. E aí Deus se encontra com o povo e faz a promessa de que ele teria o povo de Israel como propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. É muito importante que a gente entenda, meus amados irmãos, cada uma dessas características desta promessa. Versículo 5, nós lemos dessa forma: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, porque toda a terra é minha. 2 ensinamentos muito importantes que nós conseguimos encontrar na palavra de Deus para Moisés. Toda a terra é minha. Dentre todos os povos da terra, dentre todas as nações da terra, Deus escolheu a tribo de Israel para que fosse sua propriedade peculiar. O que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que Deus não escolhe todas as pessoas para um propósito só. Assim, por exemplo, como Deus escolheu o irmão para ser evangelista, mas não escolheu toda a igreja para ser evangelista. Deus escolheu o irmão para ser missionário, mas não escolheu toda a igreja para ser missionário. Deus escolheu o irmão para ser tesoureiro, mas não escolheu toda a igreja para ser tesoureiro. Isso é um exemplo simples que eu estou entregando para os irmãos entenderem esse exemplo dentro de uma dimensão maior como a terra. Deus escolheu apenas o povo de Israel
dentre todas as nações da terra, para serem a sua propriedade peculiar. E aí o segundo ensinamento com relação à propriedade peculiar. A propriedade peculiar é a situação em que Deus queria o povo apenas para si. Vou dar outro exemplo muito simples para os irmãos entenderem o que significa propriedade peculiar. O irmão tem um carro, tem um veículo. O irmão não vai querer dividir essa propriedade com mais ninguém, porque ela é sua. Foi você que adquiriu. Foi você que sofreu por ela. Foi você que conseguiu com o esforço do seu próprio suor. Então você não vai repartir essa propriedade com ninguém. Por isso que ela é propriedade peculiar ou propriedade exclusiva. Tá certo? Diferente, por exemplo, de uma propriedade que a igreja compra, que é de toda a igreja. Mas nós estamos falando aqui de uma propriedade exclusiva. A propriedade de Israel em relação ao seu Senhor, Deus Jeová. O que acontece? O objetivo de Deus era que o povo fosse a sua propriedade peculiar e que não se dividisse com ninguém. Por isso que Deus ficava extremamente decepcionado, extremamente triste, quando o povo de Israel se juntava com outros povos. Por quê? Porque, inevitavelmente, o povo de Israel, quando se juntava com outros povos, eles iriam acabar servindo a outros deuses, idolatrando, casando com um povo estrangeiro e tornando o povo de Israel um povo misto. E Deus não queria que isso acontecesse. Então muita gente pergunta assim, pastor, por que é que Deus não gostava de casamento misto do povo de Israel com outros povos? Qual era o problema de um povo judeu casar, por exemplo, com o povo de Canaã, com o povo do Egito, com o povo da Babilônia? O problema é que o povo de Israel ele foi escolhido como propriedade peculiar para Deus. Então era a propriedade de Deus. Deus não queria que a sua propriedade fizesse parte de mais ninguém. Apenas Deus era o seu Senhor. Ela era a sua propriedade exclusiva. Ele é. O povo de Israel é a propriedade exclusiva de Deus. O grande problema é que, embora Deus tenha decretado esse desejo, o povo desobedece. Mas aí é uma questão de escolha do povo e não de Deus. O povo continua sendo propriedade peculiar de Deus e isso não vai mudar até o dia em que Jesus voltar e redimir o povo de Israel. Então, para os irmãos entenderem, Deus queria que o povo fosse propriedade peculiar. Mas essa propriedade peculiar tinha um objetivo. Deus não escolheu o povo de Israel apenas porque o povo era bonito. Deus não escolheu o povo de Israel porque o povo era bom. Deus escolheu o povo de Israel com um objetivo. Com o objetivo de que o povo de Israel fosse um povo sacerdotal. Que do povo de Israel saíssem sacerdotes. Que todo o povo, de uma forma geral, servisse como sacerdócio para os gentios. Era isso que Deus queria. Não somente os sacerdotes, a função dos sacerdotes dentro do povo de Israel era oferecer sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Mas o povo de Israel, de uma forma geral, como propriedade peculiar de Deus, deveria servir de sacerdócio para todas as famílias da terra. Por isso que Deus fez a promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 22, dizendo que da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, porque Deus já havia colocado no seu coração o intuito de que o povo dele fosse um povo sacerdotal, que abençoasse todas as famílias da terra. E isso nos leva para os outros dois objetivos desta profecia. Então, o primeiro objetivo é que o povo seria propriedade peculiar do Senhor. O segundo objetivo está no versículo 6, que diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal. O Senhor Deus queria que o povo, como eu já disse, fosse um povo que fosse intercessor pelos gentios. Fosse um povo que fosse sacerdotes para os gentios, que pudesse abençoar os gentios. Os irmãos sabem que um dos papéis importantes do sacerdócio é interceder em favor de alguém. Então, como Deus queria que o povo dele fosse
um reino de sacerdotes, todo o povo deveria interceder pelos gentios, para que a maioria possível das famílias sobre a terra pudessem serem benditas através de Abraão. Esse era o objetivo de Deus. Um outro objetivo, outra finalidade do sacerdote é abençoar. Ele intercede e ele também abençoa. Ele profere bênçãos. Então o povo de Deus precisa ser um povo sacerdotal, um povo que abençoe a vida de outrem. Mas para que isso aconteça, é necessário que a sua vida seja fonte de bênção. Quando nós pedimos a Deus, impomos a mão sobre a vida de alguém e pedimos que abençoe aquela pessoa, a bênção do Senhor passa por nós. Nós recebemos primeiro a bênção e enviamos para aquela pessoa. Nós somos canal de bênção. Então, para que você possa abençoar a vida de alguém, você precisa também ter uma vida abençoada. E para você ter uma vida abençoada, você precisa necessariamente estar em intensa relação, em íntima relação com o Senhor Deus. Senão você não pode ser canal de bênção. Terceira, ainda também no versículo 6, e povo santo. Então o povo deveria ser sacerdotal e também povo santo. Por que povo santo? Um povo santo separado para o Senhor. Um povo santo separado para o serviço sacerdotal de Deus. Deus queria um povo totalmente separado para Ele. Então, quando nós falamos de um povo separado para Ele, é um povo que não se mistura. Vou dar um exemplo aqui, também simples para os irmãos. Nós consagramos o templo para o Senhor. Quando nós consagramos o templo para o Senhor, esse templo passa a ser santo no sentido de ser separado. Não é que se as pessoas pegarem na parede do templo ou entrarem dentro do templo, as pessoas serão abençoadas porque ele é santo. Não, ele é santo porque ele foi separado para o serviço ao Senhor. Então, uma vez que ele foi separado para o serviço ao Senhor, Deus não vai se agradar se nós, por exemplo, fizéssemos da igreja uma quadra de futebol. Se nós fizéssemos da igreja um salão de festa. E aqui eu não estou desmerecendo as festas de aniversário ou de casamento que nós celebramos na igreja, tá bom? Isso não tem nada a ver com festa pagã. Eu estou me referindo à festa pagã, tá bom? Se nós alugássemos a igreja para uma balada, por exemplo, para um pancadão, isso seria inadmissível para Deus, porque o templo foi consagrado para ser separado ao Senhor. É por isso, irmãos, que o povo de Israel não poderiam se misturar, porque ele foi eleito para ser povo santo, portanto, povo separado para o Senhor, um povo que não se misturasse com outros povos pagãos, tá certo? O povo de Israel sempre teve muito privilégio de ter sido escolhido, de ter sido considerado um povo escolhido para Deus. Um grande privilégio, mas também grandes responsabilidades, porque deveria se manter puro, um povo sem contaminação, um povo santo, que não conseguiu fazer desde o início, né? Deus escolheu o povo para ser um reino sacerdotal, o povo se fechou dentro de uma redoma e a palavra de Deus ficou presa ali. Dificilmente eles falavam do Senhor para outras pessoas. A conversão era algo que as pessoas tinham que buscar e não eles ter que anunciar as boas novas de salvação. Eles perderam esse propósito de serem povo sacerdotal. Com relação ao povo santo, pior ainda. Foi um povo que se misturou desde o Sinai, desde a entrada de Canaã até os tempos de Jesus, né? Não era um povo que mantinha a sua santidade. O povo acabou se contaminando, deixou de ser um povo separado. Mas isso não invalidou a promessa que Deus fez para o povo. A promessa está ali. Se vocês cumprirem com a promessa, vocês serão abençoados. Foi isso que Deus fez. E para os irmãos terem uma ideia, Deus projetou isso para o futuro. E ele entregou ao seu profeta Joel, lá em seu livro, Joel capítulo 2, versículo 28,
a seguinte promessa: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Deus está ratificando uma promessa que ele fez aí para Joel há mais de 1000 anos atrás, que tinha entregue para Moisés, que é exatamente essa promessa que nós lemos aí em Êxodo capítulo 19. Só que aí Deus está tentando ensinar para o povo de Israel, que também não compreenderam, que o Espírito Santo seria derramado não somente na vida dos judeus, mas na vida de todos os gentios, quando ele diz servos e servas. Na vida de todos os gentios seriam derramado o Espírito Santo. E não somente apenas sobre a casta dos sacerdotes, não somente sobre a tribo de Levi, mas sobre todas as tribos, quando ele diz que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os velhos e sobre os jovens. Todos teriam o papel de sacerdote, porque todos deveriam ter sonhos, todos deveriam profetizar. E esse todos deveriam profetizar nada mais é do cumprimento do Ide do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui em Joel a promessa que se cumpriu em Atos no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos e, consequentemente, posteriormente, na vida de toda a igreja. Tá certo? O que é que nós conseguimos ver com isso? Nós conseguimos ver nessa promessa de Êxodo 19 e nessa palavra de Joel uma tipologia. Estas promessas estavam apontando para a igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus escolheu a igreja para ser um povo santo, um povo separado para ele. Então a igreja não poderia se misturar, não poderia se vender. Não pode se vender por dinheiro, não pode se vender por promessas, não pode se vender por heresias, não pode se vender por política. Deveria ser um povo santo, que hoje já não é mais. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não se envolve com política. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não se envolve com heresia. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não se envolve com nada que não seja, que não venha do Senhor Jesus, que não venha do próprio Deus. Esta é a igreja santa e separada para ele. Mas nós vamos conseguir entender essa consumação da promessa de Deus feita a Israel e entender que é uma figura tipológica quando nós lemos a palavra de Deus entregue ao discípulo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, meus amados irmãos, o privilégio e a responsabilidade da igreja. Nós fomos escolhidos como povo adquirido para sermos nação santa e termos o sacerdócio real. Nós somos considerados geração eleita. A igreja do Senhor Jesus é geração eleita, mas ela é geração eleita para ter o sacerdócio real e ser nação santa, um povo adquirido através do sangue do Senhor Jesus, para anunciar as suas virtudes e dar ao mundo a luz que nos chamou das trevas. Esta luz que brilha no Senhor Jesus, que nos chamou das trevas, tem que ser repassada ao mundo através do sacerdócio que o Senhor Jesus entregou a cada cristão. Quando ele disse lá em Mateus 28, versículo 19 e 20, portanto, ide, anunciai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando o Senhor desse este ide, ele deu a cada um do povo da sua igreja. E cada um de nós, sem distinção, somos privilegiados por sermos povo adquirido, por sermos considerado geração eleita, mas temos a grande responsabilidade de sermos sacerdócio real e também nação santa. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que os planos de Deus não se frustram. Se ele não alcançou isso através da vida do povo de Israel, lá no passado e até a vinda do Senhor Jesus, ele alcançou com a sua igreja. Ele fundou a sua igreja para ser geração eleita, para ser sacerdócio real, para ser povo adquirido, povo santo. E é isso que nós devemos exercer em nossas vidas. Então, se nós fizermos uma comparação, e eu trago aqui para os irmãos nesses próximos slides, nós vamos fazer uma comparação entre o Êxodo e a Epístola de Pedro. E nós vamos entender que Deus completou os seus planos. Os planos que ele arquitetou para o povo de Israel, ele completou através da sua igreja, nos elegendo como geração eleita. Vamos ver. Êxodo 19, 5 e 6 e 1 Pedro 2, 9. Em Êxodo, nós encontramos que o povo era propriedade peculiar. Em Pedro, nós encontramos que nós somos geração eleita e povo adquirido. Em Êxodo, encontramos que o povo seria um reino sacerdotal. Em Pedro, encontramos que a igreja seria sacerdócio real, ou reino de sacerdote do mesmo jeito. Em Êxodo, encontramos que o povo seria povo santo. Em Pedro, encontramos que a igreja seria nação santa. Vale dizer, nós encontramos os planos de Deus no Êxodo, se cumprindo na vida da igreja depois de 1500 anos que foi entregue essa promessa ao povo de Israel. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender esta palavra do Senhor, que essa profecia entregue no Êxodo, que se cumpriu na vida da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa ao irmão, e gostaria que o irmão guardasse isso no seu coração. Assim como o povo de Israel, também para a igreja há uma condicionante. Nós podemos ser povo considerados como geração eleita e povo adquirido. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Nós podemos ser considerados como povo com sacerdócio real. Nós podemos ser considerados como povo santo. Mas para tudo isso, nós precisamos entender a mensagem que ele deixou no capítulo 5 de Êxodo, no versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, que diz exatamente assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Irmãos, nós não precisamos guardar a lei, porque a lei não salva. Mas a aliança de Deus, ela foi perpetuada na vida de Jesus Cristo, quando ele disse lá em Mateus capítulo 26, e esta é a nova aliança no meu sangue. Nós temos, irmãos, que cumprir as palavras do Senhor, a aliança que Jesus fez na cruz. Nós precisamos guardar diligentemente a voz do Senhor, porque se nós guardarmos a voz do Senhor, tenha certeza no seu coração que o irmão é geração eleita, povo adquirido, reino de sacerdotes e povo santo. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua palavra e nos dar o entendimento de quem realmente nós devemos ser. Vamos finalizar e concluir dizendo que nós precisamos ser um povo separado, um povo santo, que não se macula, um povo que não tem prazer no pecado, um povo que não se mistura, um povo
que é povo de Deus. Nós precisamos ser um povo de reino, de sacerdote. Cada um de nós devemos ser sacerdote. De que maneira? Nós devemos interceder uns pelos outros. E nós devemos abençoar a vida dos outros. A nossa vida precisa ser vida de bênção. Mas para isso, a nossa vida precisa, antes de tudo, ser uma vida de testemunho cristão. Porque se a minha vida não for vida de testemunho, eu não serei canal de bênção para ninguém. Porque as pessoas não querem ser abençoadas por quem dá mau testemunho. Muito simples. Terceiro, eu preciso ser um povo adquirido, propriedade particular do Senhor, geração eleita. E para isso, eu tenho que me manter firme no caminho do Senhor e estar em comunhão com Ele, em consonância com a sua vontade. Então, que Deus abençoe o seu coração, que o irmão possa ter aprendido um pouco com essa pequena profecia, mas de uma importância extremamente contundente, porque ela se perfaz na vida da igreja e nós vamos levar isso para o futuro. Nós seremos povo sacerdotal, geração eleita e povo santo, até o dia em que o Senhor Jesus voltar e nos levar com Ele para o lar celestial. Por isso que esta profecia, ela tem consonância, ela se liga, ela está interligada com o passado, com o presente e com o futuro. Israel foi escolhido no passado, a igreja no presente, e seremos consumados no futuro. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que o irmão possa ter gostado desta profecia e voltaremos aí no próximo domingo para continuarmos a estudar a carta de Paulo às igrejas da Galácia. Amém? Nós vamos orar encerrando. Logo após o irmão Eduardo nos trará um louvor e que Deus abençoe a vida dos irmãos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma palavra que Tu nos trouxeste, pela importância do entendimento que nós temos que ter sobre a nossa vida enquanto geração eleita, enquanto povo sacerdotal e enquanto povo santo. Muito obrigado, Pai. Me ajuda a agir e manter a minha vida de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe.